Bandeira, nutricionista clínica funcional, especialista em programação metabólica com foco na gestação. E hoje nosso episódio será incrível porque eu estou aqui com ela, que é uma nutricionista pioneira, com mais de 30 anos aí no mercado, potencializando saúde, mudando e transformando vidas através, sabe do quê? Da nutrigenética. Ela, Priscila Marcondelli, doutora e tem mais de 2.000 exames feitos, não é mesmo? Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Natália. Obrigada a todos pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui podendo divulgar essa nova ciência da nutrição, né? Vai ser o futuro. Com certeza, é uma honra ter você aqui com esse tema tão relevante, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a nutrição de precisão, gente, sobre a alimentação e suplementação personalizada com base no DNA. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. E vamos estar falando também sobre um pouquinho da carreira dela, porque, como eu já falei, ela é aquela que é pioneira. Conta pra gente o que de fato é, doutora, nutrigenética. Então, nutrigenética é a ciência que estuda como os nossos genes influenciam no metabolismo dos nutrientes, ou seja, é a personalização máxima de uma dieta, de um plano alimentar. E muita gente confunde o que é nutrigenética, o que é nutrigenômica, e aí eu vou explicar de uma maneira bem simples. A nutrigenômica é como os alimentos influenciam no nosso gene, e a nutrigenética é o contrário, como a genética influencia no metabolismo dos alimentos. E essa ciência, com esses dois aspectos, se chama genômica nutricional. Uau, Então, assim, será que aquele alimento faz bem para todo mundo? entendi. Aquela dieta é a mesma para todo mundo? Por isso a importância, né, da gente individualizar o nosso atendimento. Eu sempre parto do princípio que todo ser humano é um indivíduo único, tem uma bioquímica única, mesmo que seja aqueles gêmeos univitalinos. Mesmo assim, se a gente for pegar a córnea, se a gente for pegar aqui a digital, eles são diferentes, né? O metabolismo é diferente e a gente precisa ter esse olhar e eu tenho certeza que você tem, né? E eu queria que você contasse aqui para o nosso público um pouquinho como você escolheu a nutrição, como você foi parar nessa área que realmente, por mais que é um pouco falada, muita gente ainda não conhece, né? Sim, a minha história da nutrição é longa. E aí o que eu fico muito contente é que eu acompanhei esse avanço da nutrição desde o começo. Eu me formei em 1994, então eu estou fazendo 30 anos de formada. E quando eu falei para os meus pais que eu queria fazer nutrição, meu pai virou para mim e falou assim: você vai ser cozinheira? Porque imagina 34 anos atrás o que era nutrição no Brasil. É verdade. Então, eu saí do interior de São Paulo, fui para a capital, fiz nutrição na USP, e eu não era muito feliz com a faculdade que era voltada para a saúde pública. Aí estava despontando na área nutrição esportiva, e aí só tinha uma nutricionista no Brasil inteiro trabalhando com isso. Aí eu me especializei nessa área, que era a minha paixão, fiz especialização em fisiologia do exercício, comecei a atuar em academias, clínica, e me apaixonei. Aí, me mudei para Brasília e não tinha nenhum nutricionista especializado em nutrição esportiva. Uau! Então, para mim, foi muito bacana, porque eu fui a pioneira no Brasil. Entrei em times de futebol, vôlei, que estava despontando na área. Nossa, foi emocionante. E logo me encontrei em Brasília e me apaixonei mais ainda pela nutrição. Aí, depois da nutrição esportiva, a gente viu que precisava personalizar um pouco mais, e aí a nutrição funcional entrou na vida do nutricionista, explicando de uma maneira mais abrangente o que acontece, como que a gente pode fazer para ajudar a qualidade de vida das pessoas. E aí, nesse meio tempo, eu trabalhava na área acadêmica, fiz um mestrado, um doutorado, e aí já que atendia nas melhores academias, que em Brasília só tinha uma, né, grande, que chegou primeiro, né? E fui num caminho de estudo. Aí eu me encantei com a ortomolecular, fiz mais uma especialização em ortomolecular. Então, tudo que ia avançando na nutrição, eu queria saber mais e queria estar meio que à frente mesmo do meu tempo, podendo contribuir o máximo para a saúde dos meus pacientes. E aí, como eu comecei a me especializar na ortomolecular e funcional, comecei assim a ter muito questionamento, sabe, na nutrição. Tenho que entrar em crise existencial com a nutrição. Como assim? Todos esses nutrientes, todos esses antioxidantes as pessoas precisam, então vão sair com fórmulas gigantescas, porque a gente sabe
como a nutrição funcional e como a ortomolecular pode ajudar Perfeito. a silenciar genes, a prolongar, ter uma vida mais saudável. E aí encontrei a resposta. Uau. Encontrei na genética. Então, tem 14 anos, mais ou menos, que eu comecei a estudar isso. Fui para os Estados Unidos, fiz uma especialização, uma formação em genômica nutricional e consegui associar tudo que eu aprendi lá desde o começo. Então, eu sou assim, muito apaixonada, não sou pouco, muito. E comecei a dar aula nesse meio tempo, de formação para outros profissionais da área, explicando quais são os melhores alimentos e quais são os melhores suplementos para você potencializar ao máximo os seus resultados, tanto na saúde quanto para a estética. Maravilha! Então, você que está nos assistindo, não perca um segundo desse episódio, porque a gente está aqui com a maior referência em nutrigenética e nutrigenômica do Brasil. Ela abriu o caminho para que você, que é profissional da área da saúde, possa estar estudando e aprender mais também. Porque a nutrição é assim, né? É constante estudo, né? E não pode parar de jeito nenhum, porque muitos se acomodam. E aí, o tempo não perdoa, não é verdade, doutora? Não, a nutrição é uma ciência que a cada dia ela evolui um pouco. Então, e existem muitos achismos, né? Sim. Muita gente falando sobre nutrição. Sim. Desde os nossos avós. Come isso, que é bom para isso. Toma esse chá. Sim. Né? Outros profissionais que agora entenderam que a nutrição é a base. Com é a base certeza. para medicina, é a base para tudo. Com certeza. Eu costumo dizer sempre, nós somos tripartidos, temos corpo, alma e espírito, né? Ali a base ali da nutrição funcional. Eu me formei pela AVP lá em 2019 também. E ali, realmente, eu saí da crise. Quando eu saí da faculdade, meu Deus, eu não quero só calcular quilocaloria. O ser humano é muito mais que isso, né? Só que, olha só, doutora, 30 anos atrás, o ser humano, o nutricionista saía da faculdade dizendo que o alimento era suficiente. Hoje, o assunto não é assim mais, né? Hoje, as pessoas precisam ser suplementadas. As pessoas precisam ter a nutrição personalizada através da suplementação, correto? Sim, é muito difícil só com alimento conseguir essa mudança na saúde mesmo, na estética, porque as pessoas têm deficiências. De E nutrientes. que aí a gente consegue identificar num exame genético. Conta pra gente como que funciona esses exames genéticos. Existem mais de um? Como que funciona? Então, existem vários tipos de exame genético. Vou falar os principais aqui. Primeiro, o que tem mais a ver com a nossa área, é um exame de nutrigenética. O que é isso? Um exame que você consegue identificar se tem ou não alteração em um metabolismo. Por exemplo, carboidratos, proteínas, lipídios. E aí, olha que fantástico, só nisso você já consegue traçar uma dieta personalizada. Por quê? Hoje em dia, a nutrição ela ficou muito simplista. Então, assim, faça jejum intermitente, que é a melhor coisa do mundo. Faça uma dieta low carb, que é bom para todo mundo. Né? Então, está muito simples. Será que é isso? E aí a genética responde. Uau. Então, qual é a diferença? Vou fazer uma análise bem simples. Tem gente que tem cabelo enrolado, tem gente que tem cabelo liso. Olhos claros, olhos escuros. Então, isso é uma alteração genética. É a mesma coisa com os nutrientes. Então, tem gente que metaboliza muito mal carboidrato. Para essas pessoas, uma dieta low carb é interessante. Mas tem gente que metaboliza muito bem os carboidratos. E aí é o tipo de pessoa que eu vou falar que a minha experiência, quando eu fiz o meu exame, eu falei, não, esse exame está errado. Como assim eu metabolizo muito bem carboidrato? E aí o exame que eu trabalho, o exame de nutrigenética, ele é realizado 3 vezes. Então não tem como o resultado estar errado. Perfeito. E aí a dieta que eu fazia para mim estava errada. Uau. Porque eu estava lá na nutrição esportiva que você tinha que comer muita proteína. Sim. Muita proteína. E eu metabolizo mal a proteína. Então, o que isso quer dizer? Que você tem que parar de comer proteína? Não. Significa que você tem que fracionar a quantidade de proteína que você precisa durante o dia em pequenas porções. Então, para pessoas que têm o meu genotipo, né, que a gente fala, não vai comer 3 ovos de manhã. 3 ovos, o excesso da proteína vai virar gordura. Então, eu era carbofóbica, confesso. Eu tinha medo de comer carboidrato para não engordar. Então, até a banana, assim, me passava meio, vou comer banana? Tem muito carboidrato. E aí,
quando eu vi que o meu problema não era o carboidrato, claro, o índice glicêmico do carboidrato é óbvio para todo mundo, mas não era a quantidade de carboidrato, e sim a sensibilidade que foi encontrada com alta probabilidade de ter doença celíaca, ou seja, a minha sensibilidade ao glúten era muito alta, é muito alta. Então, eu fiz um manejo na minha nutrição. Não precisei tirar o glúten, diminuir a quantidade do que é veneno para o seu corpo, já vai desinflamar. Perfeito. E aí, essa falta de carboidrato que eu tinha na dieta me dava muita vontade de comer doce. Olha só. Então, era um desequilíbrio que, quando eu encontrei o meu mapa metabólico, isso se chama impressão digital metabólica. Cada uma tem uma diferente. Então, a gente precisa identificar. E aí, eu fiquei encantada. Fiz exame no meu filho, comecei com a minha família, comecei a estudar a diferença entre os exames. Uau. E quais são os genes que poderiam me ajudar a identificar isso. E aí, isso é a nutrigenética. Ao ponto que existem exames que ajudam a prevenir doenças. E aí, no começo, eu fiquei pensando, será que eu vou querer trabalhar com esse tipo de exame? Será que isso não vai mexer muito com a cabeça das pessoas? Porque saber que você tem um gene, né, que você tem maior probabilidade de ter Alzheimer, por exemplo. E aí, estudando, eu comecei a verificar que as pesquisas mostram que quando você sabe quais são as limitações do seu corpo, você começa a ter estratégias Para para prevenção, mas estratégias mais direcionadas. Uau. Né? A gente está falando de suplemento. Tá, o ômega 3. Um bom ômega 3 é bom para todo mundo, desde criança, gestante, bebê até, né? Sim. Em alguns casos, criança. Tá, mas e aí? Quanto? Você vai tomar um ômega 3 em algumas fases da sua vida? Mais EPA ou mais EDH? É. Qual fase? É, Sim. o que você vai tomar? Sim. Então, se eu sei qual a probabilidade genética de ter alguma doença específica, eu consigo manipular isso durante a dieta. Então, você estava perguntando dos suplementos. Sim. Ajuda a silenciar. Existem suplementos para esses casos que ajudam a silenciar. E o bacana é outra coisa. Só 30%, 35% da genética influencia as predisposições ruins. Perfeito. Então, saber não é um presente? Com certeza. Porque aí você vai silenciar os 35% e ainda vai ter mais consciência na sua vida que você precisa se preocupar com alguns aspectos para você não ter essa doença. Então, as pesquisas mostram que as pessoas que sabem suas predisposições genéticas, elas agem diferente e os profissionais conseguem atuar com mais assertividade Perfeito. para a sua saúde. Isso é excelente, isso que a doutora acabou de falar, gente. São 35% da genética. Os outros 65% se chama epigenética, está na sua mão. Você consegue modular através das suas escolhas. Você precisa entender que quando você tem a postura de falar, nossa, atividade física vai me ajudar, cuidar do meu intestino vai ajudar, regular o meu sono, entender, fazer testes bioquímicos, sim, de fezes, de urina, mas também incluir algo que vai te transformar de dentro para fora, mudar sua consciência e poder silenciar genes ruins, como doenças futurísticas, né? Que poderia estar ali no seu mapa genético, através das suas escolhas, da epigenética, você silencia genes. Isso é sensacional. Não, como que eu não vou me apaixonar com isso? Não tem como. Depois de estudar tudo que eu estudei, aí você chega e fala, não pode ser assim. Um polivitamínico para todo mundo? Não, Não pode ser assim. Coma 3 castanhas para todo mundo? também não. Não pode. Então, é o cruzamento, como você falou, dos exames bioquímicos com o objetivo que a pessoa tem, com a fase da vida que ela está. Perfeito. Então, por exemplo, a gestação, né? É a sua área, você sabe muito bem que nós precisamos de um tempo antes, as mulheres que querem engravidar, para fazer uma programação metabólica. Perfeito. E aí, se você tem um mapa na sua mão do seu metabolismo, e o que você precisa silenciar de ruim, e como potencializar os bons, não é um presente para as futuras gerações? É um presente completo, porque a gente precisa entender que quando a gente vai querer, quando a gente tem querer de gerar um filho, precisa preparar o organismo, não só
da mulher. Porque a conta chega na sociedade só para a mulher, né? Não é só a mulher que vai gerar, então a mulher que tem que cuidar da saúde. Não. 50% está com o homem, 50% está com a mulher. Então, 3 meses, no mínimo, de preparo do organismo do casal para começar a tentar gerar um filho saudável. O padrão ouro seria 1 ano, mas o povo não É, consegue esperar, né? é. Mas a gente precisa pensar essa programação metabólica. Conta pra mim, qual que é, você tem algum case de sucesso, alguma experiência com o exame genético para esse público tentante? Tem. Por quê? Tem gente que tem mais sensibilidade, por exemplo, como eu, né? Mais sensibilidade ao glúten. Para essas pessoas, o glúten, nessa fase do tentante, inflama muito mais, Sim. tanto os homens quanto as mulheres. E aí, você vai fazer como? Nessa fase, só nessa fase, você reduz ao máximo e se puder até tirar, porque você sabe que aquilo é um veneninho. Sim. E aí você conseguiria ajudar a silenciar alguns genes ruins. Vitaminas, minerais, né? Nós usamos muito nessa programação metabólica, né? Como Os você também deve usar. antioxidantes, os suplementos. Quais são os melhores? Porque tem gente que tem dificuldade, mais dificuldade em Sim. intoxicar, tirar as toxinas do corpo. E combater os radicais livres. Perfeito. Então, essas pessoas precisam de antioxidantes, protocolos de desintoxicações diferentes. Sim. E aí eu já tive vários casos que as pessoas engravidaram e foi fácil. Porque ela teve consciência, de novo, consciência alimentar. Vira a chavinha. Com certeza. Vira a chavinha. Então a gente consegue. E aí uma coisa interessante, né, da programação metabólica. E que não, assim, pouquíssimas pessoas sabem disso, pouquíssimas. Até esse input metabólico que você faz de acordo com a alimentação que você teve durante uma vida inteira, inclusive da programação metabólica, ele dura até 3 gerações. Perfeito. Então, olha que impressionante. O que sua avó comeu e o que ela fez ainda está interferindo na gente. É isso. Então, por que não mudar? Mudar o karma da família, a doença que a família trouxe, com a epigenética, com a mudança de hábitos, que a nutrigenética te direciona quais são as mudanças principais que você tem que ter para isso. Então, é muita responsabilidade, né? Com certeza, isso é sensacional. Eu sempre falo, né, que a gente está aqui trabalhando não só por essa geração, mas pelas futuras gerações, principalmente quando é menina, né, porque já nasce com os óvulos que ela vai carregar a vida inteira. Então, hoje eu sou fruto das escolhas da minha avó e da minha mãe antes e durante a gestação, e também sobre meus primeiros 1000 dias, como foi minha introdução alimentar, como foi minha amamentação, qual foi a via do parto, tudo isso influencia. A genética tem um poder muito importante, mas eu sempre friso, sabe, doutora, que eles também têm o poder na mão com a epigenética. Eles têm a arma engatilhada. Eles precisam saber para onde que eles vão atirar. Concorda? Claro. No meio de tudo isso, eu queria saber sobre algo que é muito sensível: café. Tem pessoas que têm sensibilidade à cafeína, tem pessoas que não. Já chegou o paciente no meu consultório assim: ai, doutora, eu posso tomar café 10h30 da noite? Que isso não vai afetar em nada. No meu sono, eu vou dormir e vou capotar. Tem outros que tomam 4 horas da tarde e não conseguem dormir às 10 horas da noite. Como que funciona essa questão da sensibilidade à cafeína em específico? Então, esse é um assunto bem interessante de discutir, porque as pessoas têm essa mesma teoria, né, que você está falando. Eu não tenho problema com cafeína, porque eu tomo à noite e durmo. Não, tá errado. Uma coisa é sensibilidade à cafeína, que é você tem uma dificuldade na metabolização. Seu gene é como se ele tivesse uma mutação. E aí você demora mais tempo para metabolizar essa cafeína, especificamente 12 horas. Então, isso é uma sensibilidade. A outra é tolerância. Você, desde novinha, você toma muito café. Então, o seu corpo, ele tolera. Então, você pode ter uma sensibilidade alta, mas uma tolerância, uma sensibilidade baixa, né? E uma tolerância alta. Então, não dá para você usar isso na conta. Ah, eu durmo, tomo à noite, porque aí a pessoa dorme. Mas como é que é esse sono? Porque se demora 12 horas para metabolizar essa cafeína, ela pode dormir, mas tem microdespertares. E outra coisa, quando eu fiz a minha formação nos Estados Unidos, eu fiquei chocada com as pesquisas que os professores colocaram.
mais para frente, até agora, mas o exame genético não é acessível para todo mundo. Vai ter um marcador que vai ser analisado para prevenir até doenças cardiovasculares, que é a sensibilidade à cafeína. O que tem a ver cafeína com infarto, com doenças cardiovasculares? Bom, quanto mais nova a pessoa, menos circulação ela tem na parte cardíaca, né? Então, se essa pessoa tem sensibilidade à cafeína e ela toma um pré-treino com muita cafeína e vai malhar forte, ela ela tem alto risco, 300% a mais do que quem não tem a sensibilidade, tá? Por ela ser jovem, de ter um infarto na academia. E é comum, né? Muitos Não é... se falam que é o melhor pré-treino, o cafezinho puro, inclusive, né? E aí a quantidade da cafeína. Nesse café. Nesse café. Aí usa vários super coffee da vida com muito café. E aí toma mais cafeína depois e vai injetando Cápsula. cafeína. Isso, para essas pessoas jovens, elas têm dificuldade. E pode ser fatal. Então, antes da pessoa, como nutricionista, antes de ter um exame genético na mão, não passo. Pré-treino à base de cafeína em excesso, não passo. Então, no meu curso, nós pesquisamos muito sobre isso e viu que isso é mais importante você saber do que o nível do colesterol. Olha isso. Olha só. Então, quem sabe disso? Quem trabalha com isso? Vai ser lá na frente. Vai ser um marcador que é super importante, que as pessoas não levam a sério. É verdade. E a gente precisa muito introduzir isso na sociedade, que tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. E também as fontes que vocês confiam, né? Vocês precisam entender que existem profissionais da área da saúde que dedicam a vida para estudar sobre nutrição, sobre quantidade. Existem estudos, existe toda uma dinâmica. Então, não é sair tomando, porque o Super Coffee é bom, porque o termogênico tal é bom, porque... Enfim, várias marcas de energéticos que existem, mais a Coca-Cola, mesmo a zero, tem cafeína. Enfim, é muita cafeína em muitos produtos alimentícios, em muita suplementação isolada. E aí, mais o café preto, e aí você vai sofrer as consequências. Não tem para onde correr, né? Não, e o interessante que você falou, né, o oposto do que você estava falando, eu estava pensando aqui. Não tem um alimento, um suplemento que é bom para todo mundo, né? Não tem. A gente acabou de falar aqui que cada um tem a sua carga metabólica. Sim. Tá. Então, se você tem que evitar alguns alimentos, existe um terrorismo nutricional? Precisa ter esse terrorismo hoje? Não. Então, de novo, eu vou dar o meu caso, meu exemplo e do meu filho, porque eu passei para ele esse gene ruim de sensibilidade ao glúten, de alta probabilidade de ter doença celíaca. Nós vamos ter? Não. Por que nós não vamos ter? Porque eu diminuí a ingesta de glúten durante a minha vida. E ele também tem essa consciência. Ele é atleta, mora nos Estados Unidos, e ele sabe que quando ele começou a diminuir o glúten, aumentou até o rendimento dele no esporte. Tem tenistas famosos, escreveram um livro sobre isso, atletas famosos, sim, que diminuem a inflamação, aumentam rendimentos, tanto físico quanto mental, sim, com a diminuição. E não precisa retirar nada. Então, sim, o glúten, ele é ruim para todo mundo. Todo mundo tem que tirar o glúten. Todo mundo tem que tirar algum grupo alimentar? Não. Nem quem tem o gene como eu precisa tirar. Esse que é o mais impressionante. Eu não precisa tirar nada. Você só consegue quantificar o que é bom para um, o que é mal para outro. E assim, claro que o glúten é um alimento inflamatório. O trigo, no Brasil, é inflamatório. Mas existe um terrorismo que precisa se tirar 100% do glúten, 100% da lactose, 100% de tudo, e fazer jejum muito extenuante. Sem nenhum acompanhamento. Sem nenhum acompanhamento. Então, assim, gente, não existe fórmulas mágicas. Se vocês chegarem em algum profissional e eles falarem, tira isso, 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 tira isso porque vai melhorar isso, não tem. E isso causa uma ansiedade, né? Sim. Na pessoa. Para que tirar? Se você pode introduzir até esses alimentos que não são muito bons para você. Em pequenas quantidades. Em frequência adequada. Perfeito. Então, esse terrorismo da nutrição também, que eu estou acompanhando nos últimos anos, que até assim, alguns profissionais da nutrição funcional, né?
eles acabam, né, a nutrição funcional que a gente defende, mas o terrorismo acaba atrapalhando tudo. Então, o que fico também encantada com a nutrigenética, que aconteceu comigo, carbofóbica, é que você começa a fazer as pazes com a comida. E se você faz as pazes com a comida, diminui aquela autocobrança, aquela ansiedade, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Sim, você pode tudo. Mas a quantidade e a periodicidade que você vai comer, os seus genes vão te contar. Perfeito, excelente. Doutora, onde essas pessoas podem te encontrar? Conta o seu arroba, o nome da sua clínica. A minha clínica fica no Lago Sul. O meu Instagram é @DRA Priscila Marcondelli. Eu faço exame genético na clínica. O bacana é assim, eu gosto de instruir as pessoas, né, passar para as pessoas que hoje em dia tem vários exames genéticos, várias empresas que trabalham com exame genético. E eu fico triste quando o paciente chega para mim já com um exame genético. Ah, eu fiz um exame, olha só. Mas se o exame ele é incompleto, acaba que você não tem aquele mapa integral da pessoa. Então, adianta muito eu saber que tem um gene desfavorável para ter Alzheimer, só um, se eu não tenho um painel metabólico, até dos favoráveis, dos desfavoráveis, para fazer uma análise estatística, para saber quanto daquilo que eu posso usar realmente, sabe? Então, existem exames genéticos incompletos, exames genéticos mais completos. Normalmente, os baratinhos, os simples, eles te oferecem poucos painéis que você não consegue cruzar uma coisa com a outra. Então, vamos lá. Se eu tivesse feito aquele exame lá atrás e só visto que eu metabolizava bem o carboidrato, ia resolver minha vida? Não. Eu descobri muita coisa. Inclusive, uma metabolização deficiente, ruim, de algumas vitaminas do complexo B, que a gente sabe que são fundamentais para a prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, e vitamina D, é um painel que ele tem que se completar para fazer sentido. É como se eu tivesse, assim, só algumas peças de quebra-cabeça com exames mais jogados, mais simples. Os genes, eles têm que se interrelacionar para a gente poder ter uma conduta realmente personalizada. Sim. E a pessoa entender que é uma vida que ela vai ter que usar esse mapa metabólico. Perfeito, porque assim a gente cresce ouvindo que a gente é o que a gente come. Não é bem assim. Nós somos o que nós absorvemos. Sim. E cada pessoa absorve de uma certa forma diferente, dependendo da genética e da epigenética. E entra o nosso querido intestino, né, doutora? No intestino é a base de tudo. Intestino é a base de tudo. Por isso que tem que juntar tudo que se aprendeu da nutrição. Tudo. Não adianta você que está assistindo a gente, se você faz nutrição, na cadeira da nutrição, em matérias optativas ou cursos, ou especialização, com certeza você hoje escuta falar da nutrigenética. Mas a nutrigenética ela não pode ser a base. Você precisa ter toda uma base antes para a nutrigenética ser o que vai complementar e o que vai fazer sentido com o que você aprendeu. Né? Perfeito. É o encaixe, né, que tem que acontecer de forma sistêmica, onde tudo se complementa, né? Então, a gente precisa muito entender que a nutrição, ela vai muito além de contagem de quilocalorias. Infelizmente, a gente não tem, eu não tive, na minha faculdade, nenhuma matéria sobre exames bioquímicos. Eu não aprendi. Eu não aprendi na minha faculdade nenhuma forma que a gente entenda de esse planejamento alimentar baseado na genética ou baseado em uma anamnese muito bem feita de deficiências de nutrientes para uma suplementação individual. Isso não tinha. Isso não teve. Isso foi muitos anos depois que eu me formei, que eu fui entender depois que a nutrição funcional veio. Mas é o que você falou. A gente não pode, de jeito nenhum, ter a cabeça completamente fechada para terrorismos em nada. Entendendo que cada ser humano é um indivíduo único e tem a sua bioquímica única e vai precisar de um tratamento específico. Não é mesmo? Sim. Agora, me responde uma coisa. Você já parou para pensar como as pessoas que têm o seu mapa metabólico, elas economizariam de tempo, de dinheiro, de sofrimento, vida. Se elas já sabem lá atrás quais são os pontos a serem modificados, a serem trabalhados
Porque, assim, eu tenho muito paciente no consultório que chega assim, eu estou começando a ter sintomas de depressão, eu fui ao psiquiatra, não queria tomar remédio, sou resistente a isso, mas não teve jeito, tenho uma ansiedade muito grande. E se eu te falar que a nutrição também consegue atuar antes que a coisa fique feia? Sim. Não estou falando que é para tomar alguns suplementos para você tirar os remédios psiquiátricos e tomar suplemento. Não. Mas a nutrição, ela ajuda muito. Hoje, muita gente fala da dopamina. Tá na moda, né? Sim. Dopamina barata. Tá na moda falar de neurotransmissores, Sim. principalmente da dopamina. Só que olha, quem tem um gene específico que metaboliza mal, rápido ou devagar, uma enzima chamada CONT, ela tem mais dopamina na fenda sináptica entre um neurônio e outro, ou menos dopamina. Então, faz toda a diferença os alimentos para estimular essa pessoa que tem baixa dopamina. Os nutrientes que você não pode dar para um caso e não pode dar para o outro. Sim. Então, tem gente que é muito acelerar. Sim. Tem gente que é nos 250 volts, tem gente que não pode ter muita pressão emocional. E para essa pessoa, não posso estimular muito a dopamina. Perfeito. Então, as condutas, elas não são iguais, elas não podem ser iguais, porque as pessoas não têm o mesmo metabolismo. Agora, para outras pessoas que têm baixa na dopamina, eu preciso estimular o dia inteiro essa produção de dopamina. Então, com a nutrição e com a suplementação correta, você aumenta sua felicidade. Sim. Você... Serotonina, né? 90% produzida ali no intestino. Sim. Triptofano, a bananinha com a canela, ali 4 horas da tarde, um cacau, um chocolate 70%, 4 horas da tarde. E o problema é assim, né? A gente sabe que a maioria das pessoas tem problema com o intestino. Não precisa ter, não, meu intestino funciona todo dia. Isso não quer dizer que não tenha problema, né? Sim. A gente sabe que não é assim que a coisa funciona. E aí, quando come alguns alimentos, que nem você está falando, né, de alguns, que a gente sabe que aumenta a serotonina. Nem todo mundo consegue metabolizar. Não consegue. E essa falta de metabolização, ela precisa de ajudantes, de universitários. E aí entram as fórmulas manipuladas. Perfeito. Para você conseguir. E outra, ainda tem mais. Às vezes, as fórmulas, elas têm que ser da absorção sublingual. Não pode nem ser ingerida em cápsula. Por quê? Juntando o intestino inflamado, né, com a microbiota desequilibrada, com a alteração que a pessoa possa ter em alguns genes importantes na absorção daquelas vitaminas, daqueles nutrientes. O que acontece? A festa. E aí você vai para onde? Num psiquiatra. Você vai para onde? Num gastro. Você vai para onde? Num proctologista. E coisa que você poderia lá atrás prevenir com boas condutas, com bons hábitos. Perfeito. E aí a nutrigenética, ela entra assim, mostrando lá atrás quais são as melhores condutas que você pode ter, tanto para a saúde quanto para a estética. Sempre. Um exame genético não emagrece ninguém. Ninguém. Tanto que os meus pacientes, a maioria, eles fazem neles, achando que... Né, alguns fazem pensando na longevidade saudável, mas a motivação hoje para todo mundo, para qualquer tratamento, é emagrecer, né? Sim. É essa, ponto. Quando você passa dos 40, 45, que começa a chegar a oscilação hormonal, você fala, opa, tem mais aqui do que emagrecer. Eu já estou chegando lá na frente, vamos trabalhar então com saúde, vamos plantar. Mas tem gente que começa a plantar tarde, depois dos 60. Sim. Tá, dá tempo? Dá. Mas quando a gente consegue plantar lá atrás... A colheita é diferente. A colheita é diferente. Por que eu estou falando isso? Um presente é dar para os seus filhos esse mapa metabólico. Perfeito. Porque aí, desde criança, você vai conseguir identificar e vai quantificar. Não tem nada que precisa tirar. Às vezes a pessoa tem medo, né? Não vou fazer isso no meu filho, porque aí, coitado, ele é tão pequeno, aí eu não vou poder tirar nada. Nada precisa ser retirado. É administrado, diminuir ou aumentar. Então, é um presente. E aí, como é que atua no emagrecimento? Não está todo mundo fazendo um jejum intermitente? Por que umas pessoas conseguem e as outras não? Será que uma tem mais força de vontade do que a outra? Será? Não, que tem compulsão, tem problema por ter compulsão? Tem alterações bioquímicas, né? E do sistema nervoso, sim, produção de neurotransmissores que vêm individualmente de cada um. Tem gente que tem alguns genes que não é indicado
um jejum intermitente, um jejum com muitas horas sem comer. Olha que interessante. Não é para todos. Não, jejum não é para todos, não tem nada, nada, nada que vai falar assim, isso é para todo mundo. Perfeito. Somos compostos por trilhões de células. Cada célula tem mais aí de 50 nutrientes, vitamina D, B1, B2, B3. Ou seja, o que faz o ser humano são células e o que faz as células são nutrientes. E os nutrientes a gente encontra ou em comida de verdade, não em produto alimentício, em suplementação. Pensando em suplementação agora, eu queria te dar um presente da melhor farmácia de manipulação de Brasília, que é a Side Pharmacy, com muito carinho. Nossa, A Josi e a muito Thaís obrigada. prepararam para você. Muito obrigada. Aí dentro vai ter, a gente vai estar compartilhando com você também os 5 ativos exclusivos que a Inside tem aqui no Brasil para potencializar o emagrecimento. E aí cada um vai ser indicado de acordo com aquilo que consegue metabolizar ou não. E aí dentro também abre aí que tem um presente da Iosen. Não sei se você já trabalha com essa marca, com certeza. Eu ajudei a Iosen aqui em Brasília. Olha, gente, eu tô aqui conversando com ela que é a maioral em tudo, né? Uma honra. É uma honra estar aqui. Eu sou meio velhinha, meio... Com essa cara de novinha. Então, assim, a Iosen, ela tem uma tecnologia lipossomal, gente, que é grandes quantidades em pequenas doses, né? Que é do mínimo ao máximo. E aí, você está ganhando da Iosen aí a B12. Conta um pouquinho pra gente o poder dessa suplementação, doutora. Então, lembra que eu falei agora há pouco de algumas pessoas que têm dificuldade de metabolizar algumas vitaminas? Sim. A dificuldade metabólica de uma pessoa que tem dificuldade de metabolizar B12, ela é estômago. Então, eu amo assim, esse perfil deles, que é a absorção sublingual. Sim. Então, muita gente toma B12 e não consegue aumentar os níveis de B12. Verdade. Por quê? Porque esse polimorfismo, essa alteração genética, começa no estômago, não é nem porque não absorve no intestino. Ela já está ali com dificuldade das enzimas para metabolizar. Então, eu gosto muito, muito. Fiquei encantada quando eu conheci, né, que a primeira, né, o lançamento deles que eu conheci foi a coenzima Q10. Perfeito. E aí, depois, aí, assim, foi evoluindo e sou muito fã. E indico bastante. Então, principalmente por esse ativo ser sublingual e de absorção potencializada. Sim. A gente vê as pessoas o tempo inteiro, não sei assim se é uma prática comum no seu consultório, chegarem pacientes. Na minha tô cansada. Ai, claro. meu Deus, já acordo, parece que o trio Devete Sangalo passou por cima de mim. Nossa, doutora, eu até dormi cedo, mas eu acordei muito. E aí a gente vai vendo que a ferritina tá baixa, a B12 tá baixa, a B9 tá baixa, né? Tem ali o índice de saturação da transferrina é 5, ou seja, o que come através da alimentação não consegue suprir a necessidade de nutrientes. E aí a gente vê a importância, né, da suplementação adequada e individualizada. Isso, e a gente podemos entrar também nessa linha da saúde mental, né? Sim. Que tem a ver com a alteração das vitaminas do complexo B, que é o que a gente está conversando aqui nesse momento. Tem um exame que pouca gente pede, mas na nutrição funcional a gente trabalha, que é a homocisteína. Então, as pessoas que têm alteração metabólica, né, na absorção, no metabolismo das vitaminas do complexo B, da colina, elas têm mais chance de ter homocisteína alta. E a homocisteína alta, ela é fator de risco para doenças, tanto físicas quanto mentais. Então, ela é tóxica para o neurônio. Daqui a pouco eu vou falar o que é telômero, mas ela ajuda a encurtar telômero, essa homocisteína alta. Então, é tóxica para tudo. E as vitaminas do complexo B, elas ajudam. E você tem mais, se você tem essa alteração genética nessas vitaminas e você toma já como prevenção as fórmulas manipuladas com a quantidade certa que você precisa de cada vitamina, sempre vinculando com o exame de sangue. Sempre. Para você ver as necessidades e como é que está a sua absorção naquela fase da vida. Se você é criança, se você está gestante, se você já está, né, na menopausa ou mais lá na frente. Então, você consegue silenciar a expressão desses genes. A homocisteína é um marcador inflamatório que precisa ser monitorado. Então, se você sabe que você já tem alta predisposição para ter algumas doenças, né, ligadas, por exemplo, né, à parte neurológica, Alzheimer, Parkinson, qualquer uma, esclerose múltipla,
e até cardiovasculares, monitorar a homocisteína é uma coisa que ajuda. E suplementar na forma ativa aquelas vitaminas. Perfeito. Você falou a B12. Muita gente vai tomar o quê? Cianocobalamina, que não é a forma ativa. Eu gosto assim porque ela é na forma ativa, que a absorção é melhor. Então, quando você toma um polivitamínico, ele não está ali na forma ativa. Ele está ácido fólico. A maioria tem ferro. Será que isso não vai fazer até mal? Vai. Aquilo não vai fazer bem. Então, vamos tomar um polivitamínico ali que é bom para todo mundo. De novo, não tem nada que é bom para todo mundo. Então, você investir numa ferramenta que vai te ajudar a economizar, porque você vai usar realmente os suplementos que você precisa. Não que todo mundo usa, o que as mídias sociais estão divulgando. Porque senão, de novo, você vai voltar lá para a ortomolecular, que quando eu fiz, fiquei toda confusa. Tem muita coisa que serve para muita coisa. Exatamente. Não é? Então, assim, o nutricionista fica perdido, os médicos ficam perdidos, as prescrições de suplementos, junto com o suplemento manipulado, junto com os prontos, elas ficam impossíveis de serem acompanhadas, porque uma coisa é você fazer um mês, 2 meses, 3 meses, durante você está fazendo um tratamento com um profissional. Outra coisa é manter. Porque isso que eu estou te explicando aqui, do mapa metabólico, é uma coisa que tem que ser continuada. Sim. E aí, se você faz o exame de sangue para você monitorar. Mas precisa ser um tratamento durante a vida. Perfeito. Então, você consegue economizar investindo no exame genético, porque você não vai estar atrás de medicamento, você vai desenvolver autorresponsabilidade. O que você precisa comer e o que você precisa fazer para ajudar, potencializar a queima de gordura. Perfeito. Né? Eu não falei que o excesso de proteína para algumas pessoas faz estocar a gordura? E a falta de carboidrato para essas pessoas vai fazer aumentar a compulsão? Então, fazer jejum, não. Para essas pessoas, o jejum, ele intermitente, né, de longa duração, ele vai prejudicar o sono, vai aumentar problemas como depressão, ansiedade, compulsão alimentar. Então, cada caso é um caso e a gente tem que analisar com cuidado cada um. E aí, aquilo que eu falei de novo, fazer as pazes com a comida. É verdade, a gente precisa fazer as pazes com a comida. Afinal de contas, a comida é para te dar energia, para melhorar o seu foco, para melhorar o seu sono, te dar disposição. Você precisa comer comida de verdade, sem ter medo da comida, ok? E a suplementação, gente, não pode ser indiscriminada, não pode ser de qualquer jeito. Você precisa passar por um profissional que entenda de exames genéticos, que entenda de exames bioquímicos, para identificar através de uma análise bem feita quais são as deficiências de nutrientes que você tem para poder suplementar da melhor forma possível. Ali, quando a gente fala ali da homocisteína, vocês não vão pegar aquele valor de referência, tá? Como é um marcador de inflamação, passou de 9, você já fica atento, já é complicado. Então, a gente trabalha ali com o Gabriel de Carvalho, da Nutrição Funcional, de 5 a 9. Marcador homocisteína 10, 12, 20, 25, meu Deus, a pessoa está realmente com uma inflamação muito ali aguda. Mas falando de tudo isso, doutora, eu queria muito saber de você. Qual que é a importância de uma boa farmácia de manipulação aliada, de mãos dadas com a sua prática clínica? Olha, toda a importância, porque nós falamos aqui de personalizar as fórmulas, não foi? O que as pessoas precisam para ajudar a melhorar o metabolismo, tanto para a saúde quanto para a estética. Se eu não tenho a concentração de ativos que eu preciso para isso, então você prescreve tantos miligramas de algum ativo e aquilo não está exatamente na quantidade, na concentração naquele suplemento, eu não consigo ter o resultado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo para os meus pacientes, não façam manipulados em qualquer farmácia. Quando o preço está muito diferente, você não pode fazer, porque as pessoas elas não sabem que existe concentração do ativo. Sim. Então, como é que um produto patenteado vai ser muito mais barato em algumas farmácias, se ele é patenteado? Né? Então, precisa sim trabalhar com uma farmácia de confiança e que você sabe que vai trabalhar com a concentração dos ativos que a gente precisa, que o profissional prescreveu.
Isso é maravilhoso, porque a Inside ela veio para o mercado já selecionando os melhores ativos, os melhores fornecedores, né? E ela também teve o tempo recorde aí da Vigilância Sanitária, a única empresa de farmácia de manipulação do Brasil que teve toda a sua credencial para estar trabalhando em 3 meses, né? Isso foi sensacional. Lá nós temos a Josi, um beijo para você. Josi, querida, ela que tem 20 anos aí trabalhando como farmacêutica, ela domina a prescrição de fórmulas. Então, todos os profissionais da área da saúde que queiram, ela tá lá gratuitamente ajudando, dando o melhor para ajudar nós que somos prescritores a melhorar a saúde do nosso paciente ali na linha final. Doutora, eu queria muito agradecer a sua participação, todo o seu conhecimento, o seu tempo. Foi incrível ter você aqui conosco. Nossa, eu que agradeço. E aí, assim, como mensagem também, fica para os profissionais que estão acompanhando aqui, que acompanham o programa de vocês, né, para que eles estudem. Nunca Perfeito. deixe de se atualizar. Porque quando você fala, a nutrigenética não funciona, vários profissionais, médicos, né, várias pessoas que são já formadas há um tempo, você está deixando de estudar uma coisa que vai ser, já é e vai ser o futuro na nutrição. Então, não digam que não funciona. Vai estudar e aí você vai se encantar com a nutrigenética e ver quanto que isso pode ajudar na saúde e na estética dos seus pacientes. Então, esse aí é o meu recado final e eu agradeço novamente pelo convite. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu trabalho. E, gente, por favor, conta aí de novo seu arroba, porque eu quero toda a nossa audiência mandando mensagem aqui para a doutora Priscila, agendando o seu teste genético, porque eu vou levar as minhas filhas lá, viu, doutora? Presente de vida para Vai, o elas. meu presente do Dia das Crianças aí que tá chegando, vou dar adiantado. Vou levar um mapa genético que eu quero. Isso é muito importante, gente. A gente fala rindo, mas isso é muito importante. A gente que é da área, a gente sabe que prevenção vale muito mais do que o remediar, né? Eu costumo dizer assim pro paciente, é muito melhor você investir em suplementos que você precisa do que com remédios daqui a pouco. Não é verdade, doutora? Claro, imagina, e ainda você vai prevenir tantos problemas, né? Tanto certeza. sofrimento e não vai poder aproveitar tudo que você quer, tudo que você planejou uma vida inteira para ter uma longevidade saudável por conta de alguns problemas que poderiam ser prevenidos. Perfeito. Conta só o seu arroba aí de novo para que eles possam enviar mensagem para você através do Instagram. DRA Priscila Marcondelli. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio incrível, algo revolucionário, porque nós estamos aqui com uma doutora que é pioneira na nutrigenética. Olha que honra para o nosso podcast. Então, assista, compartilha, comenta e eu espero vocês semana que vem. Um beijo. Deus abençoe.